Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Easy Português Podcast. Eu espero que vocês estejam super bem. Fala, professor Luiz, tudo tranquilo? E aí, professor Luan, tudo tranquilo, tudo beleza? Graças a Deus. Vamos lá para mais um episódio, vamos conversar, vamos praticar. Você que tem dúvidas, escreva suas dúvidas aqui no YouTube ou aqui no Spotify. Coloque o comentário qual é a sua dúvida. Lembre de nos dar sugestões. A gente vai subir mais um story lá no Instagram com uma caixinha para você dar suas sugestões. Entre também no nosso grupo do Telegram, porque lá Verdade. você pode dar suas sugestões. E aí a gente vai trazer o episódio e vai dizer aqui o seu nome, tá certo? Para ficar tudo registrado, beleza? Eu Perfeito. também gostaria de te lembrar do Apoie-nos. O Apoie-nos é um link, é uma página que tem lá no easyportuguês.com que você pode fazer doações. Doações de $1, $2, para melhorar o funcionamento do podcast, para trazer conteúdo de Uhum. mais qualidade, para trazer mais ferramentas para a gente utilizar aqui. A gente conta com a sua presença, com a sua ajuda, beleza? Perfeito. Todos os links estão aqui na descrição. Você pode achar na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma olhada. A curiosidade de hoje é muito grande. Você Uhum. sabia que existe pena de morte no Brasil? Sim, Hum, existe pena de morte no Brasil. Mas com uma condição. E é sobre essa condição que nós iremos falar hoje. Mas antes eu queria te perguntar: você sabia que existe pena de morte no Brasil? Se você não sabia, escreve aqui nos comentários, no YouTube ou no Spotify. Vai lá, você pode comentar no Spotify também. uhum. Comenta, não sabia, né? Estou sabendo agora, então comenta alguma coisa, porque nós estamos muito interessados em saber. E nós também queremos saber a sua opinião sobre o tema. Mas, bom, deixa eu te perguntar, Luiz, você sabia que existe pena de morte no Brasil? Talvez a pergunta não seja essa, mas quando você descobriu que existe pena de morte no Brasil? Eu descobri tá com pouco tempo. Foi este ano, porque eu lembro que eu estava conversando, inclusive, sobre a guerra que está acontecendo, Uhum, infelizmente, com as pessoas aqui da casa. E aí eu comentei para eles que sim, existe pena de morte no Brasil. Tema bastante polêmico. E aí já já vocês vão ver por quê. Mas existe pena de morte para os brasileiros do Brasil. Que terrível, né? verdade. Eu também não sabia, eu descobri ano passado quando eu estava estudando para concursos públicos. E eu acabei descobrindo Uhum. que existe pena de morte no Brasil. Mas primeiro, eu queria ler para vocês aqui o artigo 5º da Carta Maior. O artigo 5º da Carta Maior diz o seguinte, ó: não haverá penas cruéis, o que é a Carta Maior da nossa Constituição. Diz Uhum. assim: não haverá penas cruéis, nem tortura, nem pena de morte. Então, ó, como assim? Você acabou de dizer que tem pena de morte, mas a Constituição diz que não tem. A Constituição agora coloca uma exceção, salvo em caso de guerra declarada. Então, em caso de guerra declarada, ou seja, em caso o Brasil esteja em uma guerra, a pena de morte poderá ser aplicada. Mas em quais situações a pena de morte pode ser aplicada? Nós iremos ver agora. Então, olha só, a pena de morte, ela pode ser declarada para o brasileiro nos seguintes casos. Então, ó, primeiro, para que ela possa acontecer, o Brasil precisa estar em guerra, tá certo? O Brasil estando em guerra, você pode ser condenado à pena de morte se você, por acaso, ah, infringir a lei. E qual é a lei? A lei do Código Penal Militar, que diz o seguinte: o Código Penal Militar, em seu título 1, aborda os crimes que podem levar, que levam, na verdade, à pena de morte. Traição. Então, se o Luiz é brasileiro, sou brasileiro, se nós dois estivermos em uma guerra, por exemplo, e a gente passar informações do Brasil para o nosso inimigo, nós somos condenados à pena de morte. Favor ao inimigo, tentativa contra a soberania do Brasil, informação ou auxílio ao inimigo. Então, se a gente auxiliar o nosso inimigo na guerra, a gente também. Ou seja, se você trair. Então, se você trair o Brasil na guerra, se você é brasileiro, você trair o Brasil na guerra, então você pode ser condenado à pena de morte. Então, ó, outra coisa também, fuga em presença do inimigo, descumprimento do dever militar. Então, se
o Brasil entra em guerra e o Luiz é chamado para a guerra, e o Luiz diz, eu não quero ir para a guerra, eu não quero. O Luiz é brasileiro, pela lei, ele deve ir para a guerra. Se o Luiz diz que não, ele é condenado à pena de morte também. O que você acha sobre isso, Luiz? É polêmico porque eu não cometi nenhum crime contra ninguém, nem nada disso, não retirei a vida de ninguém. Uhum, E aí você tá me dando uma pena de morte, né? Então eu acho muito polêmico. Acho que não deveria ter, não deveria existir essa lei, porque se eu me recuso a ir pra guerra, não sei, eu poderia ser preso, alguma coisa uhum. assim, mas morto porque eu não quis ir Morto, pra guerra, sim. eu acho que é uma lei não me representa, não representa a minha opinião essa lei, né? Pode ser que Uhum, represente a opinião de alguém, não sei de quem, mas não uhum. me parece uma lei interessante não, mas infelizmente existe e tá aí para ser aplicada, não é? Pois é. E quando eu falo isso para os alunos ficam abismados. Eles ficam, como assim? Tipo, como assim o Brasil tem pena de morte? Tem nesses casos de guerra. E como é que acontece? Vamos supor que alguém descumpriu a lei e foi condenado à pena de morte. Como é que o Brasil faz para executar essa pena de morte? O Código de Processo Penal Militar, em seu artigo 707, diz o seguinte: o militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão com uniforme comum e sem insígnias, e terá os olhos vendados, salvo se o recusar no momento em que tiver de receber as descargas, ou seja, fuzilado, tá certo? Então, se descumpriu a lei, né, essas leis de guerra, se você descumpriu o Código Penal Militar brasileiro, em um momento de guerra, se você foi chamado para a guerra e você não cumpriu o seu dever de ir, infelizmente você pode sofrer pena de morte. Então, nós podemos dizer sim que o Brasil tem pena de morte nesse caso especial, tá certo? Ou a gente pode dizer que o Brasil não tem, salvo, né, ou com exceção a esse caso. Bem interessante, né? Então, escreve aí nos comentários e diz o que você achou, o que você acha, qual é a sua opinião sobre isso. Beleza? Então, basicamente é isso. Nos vemos no próximo episódio, verdade, Luiz? Verdade, fiquem atentos aí para os próximos episódios, beleza? Se cuidem. Tchau, tchau.